Amém, igreja? Que a graça e a paz estejam com todos. É um motivo de alegria poder estar retornando aqui para estar com os irmãos nesse momento de louvor e adoração ao Senhor, e hoje com o privilégio de poder estar falando, estar compartilhando com os irmãos uma porção da palavra do Senhor. Eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de poder usar da palavra do Senhor, porque para o servo de Deus é motivo de alegria quando você tem essa oportunidade de poder expressar a palavra do Senhor, como disse o irmão Ricardo. Então é um privilégio de ter aqui os nossos filhos, netos, e a bisnetinha que está ali, e aqui poder falar e transmitir a palavra do Senhor. E eu estava observando as músicas que foram cantadas, praticamente estão relacionadas com a mensagem que eu vou estar falando agora à noite. Porque eu vou estar falando sobre a incerteza do dia a dia. E as mensagens cantadas falaram sobre a nossa fé, sobre a nossa confiança no Senhor. Então isso é muito importante, a gente observar essas orientações da palavra do Senhor, porque são elas que nos direcionam. E nós então vamos estar lendo a palavra do Senhor. Também quero agradecer o Claudinei, que me convidou. O Yatai ligou, e aí pastor, está firme aí? Falei, graças a Deus, estamos prontos para celebrar a palavra do Senhor. E o texto que nós vamos estar lendo apenas os 3 versos da palavra do Senhor, em Mateus 21, os versos de 19 a 22. O texto diz o seguinte: vendo uma figueira, desculpa, irmão, é o verso 18, começando pelo verso 18, viu? De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém, irmão? Então veja bem, nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor, onde ele fala sobre a fé, fala sobre a oração, e foi também que foi transmitido aqui através da mensagem cantada. Queridos, como nós já vimos aqui no texto que lemos, mas se você pegar aí o contexto, você vai ver que Jesus estava vindo de uma noite de oração. Aqui no verso anterior fala sobre isso. E pela manhã é normal, natural, você sentir fome. Depois de uma noite de atividade, no caso de Jesus, em oração, e ele então amanheceu com aquela disposição de alimentar. E quando ele passa na beira do caminho, ele olha e vê uma figueira. E ele está ali, tem algum fruto que dá para poder alimentar. E quando Jesus chega ali para olhar naquela árvore, nada encontrou senão folhas. Queridos, trazendo para o nosso contexto diário, isso nos mostra que nem sempre está envolvido ou de uma certa forma fazendo alguma coisa, a pessoa está cheia do Espírito Santo. Aquela figueira estava bonita, não estava? Uma folhagem linda, mas Jesus não encontrou nada nela.
E qual foi o resultado daquela figueira? Secar. Porque Jesus disse, não tem utilidade essa figueira aqui, tão bonita, que na beira do caminho, para invejar todas as pessoas que passam por aqui, e não tem nada para oferecer. Quer dizer que nós, na vida cristã, como servos do Senhor, não podemos ser como aquela figueira. Precisamos ter algo em nossas vidas para oferecer a alguém que está ao nosso redor. E eu tirei essa conclusão na palavra do Senhor, visando a minha vida, visando a vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus, que lidam com a palavra do Senhor. Nós precisamos ter sempre algo que possa influenciar, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Então esse é o propósito da igreja do Senhor. É levar uma mensagem que pode transformar as vidas das pessoas que estão ao nosso redor, como o Ricardo falou no início aqui. Então você tem que sair daqui para fora com aquele pensamento, com aquela vontade de falar algo para alguém que está precisando, que está necessitado, que está faminto da palavra do Senhor. E aí, então, os discípulos ficaram espantados, mas por que aconteceu isso? Como secou tão rapidamente? E aí Jesus, então, vai explicar para eles, né? E aqui, então, Jesus, no verso mais à frente, um pouquinho, que nós já lemos, vai dizer o seguinte: é Jesus aqui. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram como a figueira secou-se tão depressa. Não era coisa normal, irmãos. Essa planta aqui, ela não é viva. Essa é viva? Não. É não. Essas são a aparência, né? São a imitação. Mas vamos dizer que isso aqui seja um pé de rosa verdadeiro. E alguém chega aqui e diz, morra, não produza mais nada. Imediatamente ela morre. Quem estiver por perto vai ficar realmente estarrecido. Como pode ser isso? Como pode acontecer uma coisa dessa? E no caso daquela árvore, já, quem sabe quantos anos já existia ali, né? E imediatamente ela morreu. Então Jesus mostra para os discípulos aqui no verso seguinte, então Jesus vai explicar. Jesus respondeu, eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. Jesus mostrou para ele que não só aquilo ali que foi feito, eles poderiam fazer, mas poderiam fazer muito mais. Muito mais. Irmãos, nós sabemos que no sentido literal não acontece. Somente Jesus ou o Senhor Deus Todo-Poderoso para fazer isso acontecer. Mas o ser humano não tem essa capacidade de dizer um monte, atire-se daqui lá no mar e ele vai cair lá no mar. Jesus estava mostrando um sentido diferente. Ele está mostrando aqui no sentido dos nossos montões de problemas que nós temos no dia a dia. Todos nós temos os nossos problemas, uns com mais, outros com menos. Mas todos nós temos problemas. E muitas vezes há problemas nas nossas vidas que cria um tamanho tão grande que você não consegue enxergar do outro lado dele. Você não consegue ver que tem uma saída. E aí Jesus então está mostrando que se você tiver fé, se você tiver na obediência à palavra do Senhor, você vai conseguir detectar aquele problema e você vai ter a capacidade de poder mandar ele desaparecer da sua vida ou da vida de alguém. Amém, irmão? É nesse sentido que a palavra mostra para a gente, porque às vezes nós não conseguimos entender o sentido da palavra, né? Porque Jesus falou de uma coisa material, mas ele usou uma coisa material para ilustrar uma coisa que é verdadeira na nossa vida, no dia a dia. A dúvida, meu irmão, faz parte da vida de todo ser humano.
porque a vida está cheia de incertezas. Mas apesar de todas as incertezas e circunstâncias, devemos ter fé em Deus e nunca duvidar do seu poder e do seu amor para conosco. Amém? Nós estamos vivendo, desde o ano passado, dias de incerteza, não é verdade? Nós estamos vivendo dias de incertezas. Mas, se você confiar no Senhor, se você dedicar tão somente ao Senhor, deixar o Senhor direcionar a sua vida, não precisa você ter medo, não precisa você duvidar das coisas, porque Deus vai estar andando com você passo a passo. Lá em Josué, no capítulo 1, os irmãos podem olhar em Josué capítulo 1, o verso 9, ele diz: não te mandei eu? Vá, porque não tenha medo, porque eu vou estar com você. Por onde você for, eu vou estar com você. Então, meus irmãos, Deus vai estar conosco por onde quer que andarmos, se estivermos dispostos a andar com Ele, porque vai depender também da nossa vontade de querer andar com Deus. Muitos servos do passado andaram com Deus, como Abraão, como Isaac e tantos outros mais, Enoque, né? Muitos deles andaram com Deus. Davi, aquele um homem que tinha mais problemas do que Davi, mas Davi nunca foi derrotado por causa dos seus problemas. Ele foi penalizado por causa dos seus problemas. Deus penalizou ele, Deus corrigiu ele severamente. Mas em nenhum momento que Davi saiu para a batalha, Davi perdeu uma batalha. Por quê? Deus estava com ele. Ele fez o propósito de andar com Deus. Por isso, as incertezas que vinham ao seu encontro não lhe abatiam, porque ele ia lá e perguntava para Deus: Deus, eu posso? O Senhor me determina? O Senhor me permite eu realizar isso? E Deus vai, eu estou com você. Davi nunca perdeu uma batalha. Davi não teve o privilégio de construir o templo que ele desejava para a adoração de Deus. Por quê? Porque Davi tinha as mãos cheias de sangue, ele era um homem de guerra. Deus falou para Davi: você não vai poder construir o templo que você deseja, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Mas da sua descendência eu vou levantar alguém para cumprir o seu desejo, a sua vontade de construir o templo. E ele então levanta Salomão para fazer aquela construção. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que as dúvidas que nós temos no dia a dia, as incertezas, não pode nos abater como servo de Deus. Não pode, não deve nos abater. Um pouco antes de Jesus ir para o Pai, ele disse aos seus discípulos: vocês não poderão ir para onde eu vou agora. Mais tarde, sim. Está lá em João, no capítulo 13, o verso 33. Isso gerou uma dúvida para Pedro. Então veja bem, um homem que andava lado a lado com Jesus, Pedro. Todos os dias Pedro estava andando com Jesus. Os outros afastavam de Jesus, mas Pedro não. Todos os momentos ele estava ligado com Jesus. Mas aquilo gerou uma dúvida para Pedro. Pedro pergunta a Jesus: para onde vais? Está no verso 36. Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro não entendeu a resposta de Jesus. Pedro não entendeu. Eu acho que Pedro pensou da seguinte forma: puxa vida, se eu estou lado a lado com Jesus, andando com ele passo a passo, porque ele vai para um lugar que eu não posso ir? Acontece com os nossos filhos, né? Quando eles são de menores, às vezes você tem que ir a algum lugar e não, pai, eu quero ir, mas não pode. Não pode ir comigo agora. Você não tem condições de você ir comigo. O Eric não pode ir dirigir, né? Trabalhar durante o dia e levar a Olivia. Não tem como. Mais tarde pode ser que ela vai ter essa oportunidade. Assim foi que Jesus falou com Pedro e os demais discípulos. Novamente Pedro pergunta: Senhor, por que não posso seguir-te agora?
torna a repetir a pergunta: darei a minha vida por ti. Veja bem o que Jesus vai falar para Pedro, está aí no verso 37. Pedro continua confuso, duvidando da resposta de Jesus. Mas Jesus sabia que Pedro não estava preparado para segui-lo. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí gerou mais dúvida em Pedro. Pedro ficou mais desnorteado, porque ele não acreditava, não estava querendo entender aquilo que Jesus estava falando. Mas Jesus continuou falando. Então Jesus sabia que ele não podia e nem estava preparado para segui-lo naquele momento. E então Pedro continua duvidando, na incerteza. Então Jesus sabia que ele não podia, sabia que com a sua morte os seus discípulos ficariam surpresos, com medo e aterrorizados, porque ele sabia que aquilo ia ser uma coisa na vida dele. Pense comigo, meus irmãos. Jesus, o Filho de Deus, andando com seus discípulos, cada dia ele fazia uma coisa extraordinária na presença daquele servo dele. E eles então estavam crendo naquelas palavras, naqueles ensinamentos, aqueles sinais de milagre que Jesus fazia. E agora, de repente, Jesus é tirado do meio deles, de uma maneira tão cruel, como um assassino, como um ladrão, como um malfeitor, né? Agora imagine como é que ficaria, ou como ficou a mente daquele grupo. Será que foi fácil, Ricardo, para eles? Não foi. Porque a pessoa que eles mais confiavam, a pessoa que eles achavam que podia ser o revolucionário, agora é morto de uma forma trágica, de uma forma dolorosa, né? Levado ao Calvário, Monte da Caveira, como é chamado, e lá pregado numa cruz, num madeiro. Não era para menos. E eles ficaram desesperados, com medo, atônitos. Se aconteceu assim com o mestre, com nós, como não vai ser? Mas eles ainda não tinham entendido o propósito de Deus na vida deles. Eles ainda não tinham entendido o propósito da vida de Jesus. Eles ainda não tinham entendido o porquê daquele martírio de Jesus. Só mais tarde que eles foram entender. Jesus, então, fala com eles: não se turbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Está lá em João 14, verso 1. É como se Jesus estivesse dizendo a eles: não duvide da minha palavra e nem da minha divindade. Eu sou realmente o Filho de Deus. Mas ele tinha que passar por aquele processo doloroso. Porque se Jesus não tivesse passado por aquele processo, não haveria salvação da humanidade. E houve um momento quando Jesus estava andando com eles, Satanás apresenta perante eles, e Jesus conversando com eles, falando sobre do seu processo de martírio. E Pedro então diz: olha, Jesus, começa a repreender Jesus: você não vai passar por isso, você tem autoridade para isso, você não é o Filho de Deus. E ele olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Eu imagino o espanto que Pedro tomou naquele momento. Puxa vida, Jesus está me chamando de Satanás? Jesus está me chamando de Satanás? Eu creio que foi a primeira coisa que ocorreu na mente dele, mas ele não sabia que Satanás estava por trás dele, usando ele para querer tirar Jesus do caminho da cruz. Porque se Jesus tivesse aceitado essa proposta, então não haveria salvação da humanidade. Hoje não teríamos essa oportunidade que nós temos de salvação. Então Jesus repreende Satanás, que estava usando Pedro. Outro
que também estava no grupo, que não entendeu a ressurreição de Jesus, Tomé, um dos discípulos que andava com Jesus, pelo fato dele não estar com os discípulos, quando Jesus ressuscitou e os irmãos ouviram, ele disse: eu só acredito se eu chegar ao lado dele e colocar o meu dedo na fisura. É muita incredulidade, né, irmãos? É muita incredulidade, porque os outros disseram: olha, nós vimos o Senhor conosco, nós vimos o Senhor, presenciamos o Senhor aqui no nosso meio. Ele disse: mas eu não acredito. Que ele tinha incerteza que aquilo era uma realidade, que era verdade o que eles estavam falando. Ele disse: eu não acredito, eu só acredito se eu colocar as minhas mãos no seu lado. E depois, numa certa vez, eles estavam lá, reunidos na casa, ainda com medo das ameaças, e Jesus se põe no meio deles e chama Tomé: Tomé, vem cá, chega aqui, coloca a sua mão aqui do meu lado, vê se tem a cicatriz que você queria tanto colocar a sua mão. E depois dele então verificar, Jesus disse: olha, Tomé, não seja incrédulo, bem-aventurados que não viram e creram. Amém, irmão? Os versículos 26 e 27 de João: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam uma outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Jesus está ali mostrando para Tomé que ele realmente havia ressuscitado, que aquilo era uma realidade que os irmãos estavam falando. Mas isso acontece, meus irmãos, aconteceu com Tomé, acontece com tantos outros hoje, porque a cegueira espiritual, o diabo tem cegado a vida espiritual das pessoas, para não entender o propósito de Deus na sua salvação, conforme nos fala aí em 2 Coríntios capítulo 4, eles querem, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, eles não conseguem entender esse propósito de Deus. Por isso que a palavra de Deus é pregada, é ensinada, aplicada através das igrejas, como nós estamos fazendo aqui agora, através da televisão, através do rádio e de muitas outras formas, ela é pregada e muitos ainda não creem na palavra do Senhor. Há quantos mil anos essa palavra está sendo pregada, mas muita gente ainda não crê nesta palavra, duvidam da palavra. Por isso que Jesus, então, chama Tomé e diz: olha, coloque sua mão aqui, para você verificar se realmente isso é verdade. Um outro episódio também que aconteceu, e houve uma grande incredulidade também, está lá em Marcos, no capítulo 19, os versos 24, é o episódio do lunático, né? Aquele jovem lunático que era atormentado pelo inimigo, que estava sempre atormentando a sua vida. Marcos, no capítulo 9, Marcos 9, os versos de 19 a 24. Vamos voltar um pouquinho aqui, Marcos 9. Veja bem o que nós vamos estar lendo aqui na palavra do Senhor. Marcos 9, a partir do verso 19 ao verso 24. Verso 19 ao verso 24. Jesus, levantando-se, foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus disse:
Jesus viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. A sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Aquela mulher já foi o contrário de Tomé. Ela não duvidou da palavra, não duvidou do poder de Jesus em curar as pessoas. E ela precisava daquela cura. E ela então disse: se eu apenas tocar nos seus vestidos, eu vou ficar curada. E no meio daquela multidão, ela entra e vai lá e toca em Jesus. E Jesus sentiu que algo havia saído dele. Ele disse: alguém me tocou. E eu disse: Senhor, mas nessa multidão tu está dizendo que alguém te tocou, estou te imprensando. Ele disse: mas alguém me tocou. Eu senti algo saindo de mim, virtude saindo de mim. E aquela mulher então confessa: Senhor, fui eu que toquei o Senhor. Ele disse: grande é a tua fé. E imediatamente aquela mulher ficou curada, porque ela não duvidou da palavra do Senhor. Mas o que aconteceu com aqueles irmãos, com aquele jovem que não foi curado pelos discípulos? Uma das coisas que aconteceu, duas coisas aconteceram, e uma delas foi, primeiro, a incredulidade da multidão e do pai do menino. A incredulidade da multidão e do pai do menino. Segundo, eles não estavam preparados para expulsar aquele tipo de demônio. Eles não estavam preparados. E a incredulidade foi uma parte que fez com que eles não pudessem expulsar o demônio daquele jovem. E Jesus então vai falar com eles. Alguém lê para mim aí o verso 28 e 29, para nós adiantarmos aí, 28 e 29, e aquele jovem então não pôde ser expulso do demônio dele por os discípulos. Por quê? Primeiro, por causa da incredulidade da multidão, e segundo, a do pai. E os discípulos também não estavam preparados, porque depois, mais à frente, nós encontramos Jesus, eles perguntam para Jesus quando chegam em casa: Senhor, por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Ele disse: olha, primeiro, esse tipo de casta ou de demônio só se expulsa com oração e jejum. Só com oração e jejum. Por isso, nem todo cristão está preparado para esse tipo de trabalho ou de atividade. Ele está apto para fazer a expulsão de demônio da vida de uma pessoa, ele precisa estar super preparado para esse episódio. Uma certa feita eu fui pregar lá em Justinópolis e eu levei o pastor Antônio Carlos comigo, lá na primeira igreja de Justinópolis. Enquanto estava na parte do louvor, estava muito bem. Enquanto estava só aquela primeira parte de introdução e tal, estava muito bem. Quando começou o louvor, eu tinha levado uma prima minha para ouvir a mensagem, e eu estava sentada no banco e ela mais à frente, um pouquinho. E de repente, quando começou a cantar aquele louvor abençoado, eu só vi ela deu aquele pulo assim e bateu os dois pés nos bancos. E os bancos virou para lá. E aí o negócio ficou feio. Aí, quando ela começou a cair, que ela caiu, começou a gritar, e dando pancada, pontapés, de todo jeito, e eu chamei o pastor Antônio Carlos: vem cá, me ajuda aqui, vamos tirar esse inimigo daqui para que ele possa não atrapalhar o culto, né? E ali nós começamos uma batalha, foi uma batalha pesada, meus irmãos. Foi uma batalha pesada. Aí o pastor Antônio Carlos veio, e nós entramos na oração, e seguramos ela, outra irmã veio também, e aí nós começamos a orar, e fomos orando, e aí até que ela adormeceu. Ela adormeceu de tal maneira, tão adormecida, que eu terminei o culto, e ela ainda estava deitada no banco.
mas Deus não permitiu que o inimigo atrapalhasse aquele culto. Então é isso que nós precisamos entender, que nós não, como servos de Deus, precisamos estar preparados para que quando chegar este momento, nós temos autoridade para repreender o mal que está atormentando alguém ou que quer atrapalhar a vida de alguém. Amém, irmãos? Então a incredulidade da multidão foi o caso de aqueles jovens não ser expulso o demônio dele. Só quando Jesus chegou e colocou as mãos, e o pai começa a conversar com o pai, há quanto tempo acontece isso com ele? Ele disse, desde a sua infância, o diabo tem jogado ele no fogo, tem jogado na água, tentando matá-lo. E Jesus então estende a mão sobre ele, repreende aquele inimigo e diz que aquele jovem caiu como morto. Caiu como morto. Aí o povo ficou assustado. Aí Jesus pega a mão dele, levanta, entrega para o Pai. Eles não puderam expulsar por causa do demônio. Então, meus queridos, nós estamos falando sobre fé, sobre a incredulidade, sobre as dificuldades que nós encontramos no dia a dia, porque hoje nós vivemos uma geração mais incrédula de todos os tempos. Hoje nós vivemos uma geração mais incrédula de todos os tempos. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de pânico com essa pandemia desde o ano passado. E agora, com a proibição do carnaval, muitos ficaram furiosos porque não ia acontecer. E como não vai acontecer esse carnaval? Essa obra do demônio. Enquanto alguns estão felizes por não acontecer isso, porque sabem que Deus vai operar, outros estão enraivecidos, porque não tem uma folia para estar dando evasão aos prazeres da carne. Então, glória a Deus, porque não vai haver essa festa mundana aí que tem tirado a vida de milhões de pessoas, que tem atrapalhado a vida de milhões de famílias, né? Porque o resultado é esse. Então, graças a Deus por isso que não vai acontecer. Mas muitos estão reclamando por causa disso, porque não vai acontecer essa festa diabólica, né? Então, outro episódio, meus irmãos, que aconteceu também, foi o de Pedro, quando Jesus, a irmã até citou aqui a semana retrasada, quando Jesus estava andando sobre as águas, Jesus ficou orando, né, até bem tarde da noite, e à meia-noite, Jesus começa a andar sobre as águas. E quando os discípulos já muito distantes, porque o vento era forte, ele estava levando a embarcação, ele não tinha como controlar aquela embarcação, e eles começaram a ficar desesperados, e Jesus então vai andando por cima das águas, e ele olha ao longe, é um fantasma. Aí piorou a situação. É um fantasma. Jesus, não, calma, sou eu. Presta bem atenção, calma, sou eu. E Jesus, Pedro, é tu, Senhor? Se é tu, sou eu mesmo. Então me manda aí encontrar contigo. Você vai vir, Pedro. Pedro prontamente desce no barco e vai andando. Mas as incertezas da vida, né? A água começou a balançar, o vento começou a soprar e Pedro tira a visão de Jesus. E o resultado? Está submergido. Meu irmão, a vida cristã é assim. Você tem que andar com sua visão direcionada para o alvo que é Jesus. Se você tirar a visão do alvo que é Jesus, você vai afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto ele estava visando Jesus, ele estava indo muito bem. Quando ele começou a sentir que algo estava balançando, ele começou então o seu naufrágio. O cristão não pode tirar a sua visão do alvo que é Jesus. Ele precisa andar mesmo no meio das incertezas, mesmo no meio dessa grande multidão incrédula, mesmo em todos os momentos de pânico, ele não pode, não deve tirar a sua visão do Mestre que é Jesus. Não pode. Porque se tirar a sua visão, vai acabar afundando. E infelizmente por isso que nós temos muitos fracassados na fé cristã. Nós temos milhões de pessoas aí fracassadas na fé cristã. Já foi feito aí
um apanhado, que os que estão fora da igreja são mais do que os que estão dentro das igrejas. As pessoas que já passaram por as igrejas evangélicas são mais as que estão lá fora do que os que estão dentro da igreja. Por quê? Porque tiraram a sua visão do alvo que é Jesus. Por causa das incertezas desse mundo. Por causa das incertezas desse mundo. O mundo, meus irmãos, jaz no maligno. Então o mundo jaz no maligno. Então, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava indo muito bem. Tirou a visão de Jesus, aí acabou a sua fé, acabou a sua confiança, acabou a sua certeza, e aí ele começa a afundar. E já diz: homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? Né? Então, meus irmãos, nós estamos já chegando ao final. Nós temos também um outro episódio, só para fechar essa parte, foi a do jovem rico. Os irmãos conhecem muito bem a história daquele jovem. Aquele jovem, um jovem judeu, e os judeus, segundo a tradição, diz que são muito rigorosos nos ensinamentos da palavra. E ele era instruído na palavra, desde criança. E ele vai ao encontro de Jesus e diz: bom mestre, o que me falta para herdar a vida eterna? Olha a confiança dele. O que me falta? Que para ele não faltava mais nada. Porque ele conhecia as Escrituras, conhecia os mandamentos, conhecia tudo da lei. O que me falta? E a palavra de Deus diz que Jesus, olhando para ele, disse: por que me chama de bom? Bom só há um, e é Deus. Sabe os mandamentos? E ele então pergunta para ele: claro, Jesus começa a citar, ele diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus disse: muito bem. E o texto diz que Jesus o amou. Jesus disse: muito bem. Vai lá, vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres, e vem e receba um tesouro no céu, e segue-me. E a Bíblia diz que naquele instante aquele jovem entristeceu e virou as costas para Jesus e foi embora. E Jesus disse: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Puxa, pastor, e agora? Os discípulos falaram: e agora? Se o rico não pode salvar, quem é que vai salvar? Jesus disse: para aqueles que confiam nas suas riquezas. Por quê? As coisas desse mundo Deus deu para nós administrar. Só que muitas vezes as pessoas acham que eles são donos de tudo. Não entendem que ele está aqui apenas recebendo o favor de Deus. Os bens materiais que nós temos, foi Deus que nos deu para administrar, para o nosso bem-estar. Nós não podemos colocar esses bens materiais como preferência nossa. Esses bens materiais é para nos ajudar no nosso sustento, no nosso dia a dia. Mas para aquele jovem foi um peso, quando Jesus diz: vai, vende tudo que você tem e reparte o dinheiro com os pobres. Ele achou impossível fazer aquilo, porque diz a Bíblia que ele era muito rico, tinha muitos bens materiais. E aí então, o resultado foi voltar as costas para Jesus e ir embora. Por quê? Porque ele não aceitou o convite de Jesus. E assim tem acontecido, meus irmãos, com muitas pessoas hoje no nosso dia, que não querem abrir mão da vida que ele leva, na vida material, para seguir a Jesus. Por quê? Para seguir a Jesus, nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem. Por que ter coragem, pastor? A primeira coisa que nós temos que ter coragem de fazer é renunciar a este mundo. Renunciar às coisas que esse mundo nos oferece. E se nós não temos essa coragem de renunciar às coisas que esse mundo nos oferece, que nos afasta dos caminhos do Senhor Jesus, então dificilmente nós vamos ter oportunidade de salvação. Foi o que aconteceu com aquele jovem.
Isso é impossível, vender tudo que eu tenho, dar para os pobres, e agora eu vou viver de quê? Mas ele não sabia que Jesus estava colocando ele à prova, para ver qual era o seu pensamento. Jesus já sabia, porque Jesus fez isso justamente para experimentar ele, porque ele sabia que ele não ia aceitar a sua proposta, e então ele vai embora. E os discípulos ficou espantados, puxa vida, e agora? Aí Jesus disse, olha Pedro e os demais, nenhum de vocês que deixou pai, mãe, irmão, campo, casa, mãe, marido, mulher, filho, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nesta vida e muito mais a vida eterna. Amém, irmão? Então, quando nós deixamos tudo para seguir o Senhor Jesus, nós recebemos 100 vezes mais aqui. E o tesouro maior está lá nos céus, a vida eterna. Irmãos, nós estamos vivendo dias de certeza de acontecimentos trágicos. E eu fiz um apanhado, nós já estamos finalizando, eu fiz um apanhado, uma pesquisa sobre alguns dados, e eu vou pedir à irmã Salésio para estar lendo, os irmãos vão estar acompanhando aí, atentos, né, o que ela vai estar lendo, para nós entendermos que nós estamos chegando aos últimos dias dos finais dos tempos, porque tudo isso que nós vamos estar contemplando agora são coisas que fazem parte da história da volta de Jesus, e ele falou essas coisas para mostrar-nos que ele não vai tardar em voltar. Ouçamos. Dados de desastres que indicam a volta de Jesus. Nos últimos anos, os desastres estão ficando cada vez piores. Em todo o mundo, terremotos, incêndios, fomes e pragas ocorrem com frequência e são generalizados. O mundo está em constante revolta e turbulência, guerra, violência e ataques terroristas por toda parte do mundo. Por exemplo, a pneumonia infectada pelo coronavírus, que ocorreu em Wuhan, China, no final de 2019, e se espalhou para muitos países ou todos os países ao redor do mundo, causando uma situação séria. Os Estados Unidos viram um surto de gripe mortal que resultou em muitas mortes. Os incêndios florestais na Austrália duraram vários meses, desde setembro de 2019, causando perdas significativas. A África Oriental sofreu por sua pior invasão de gafanhotos no deserto em 25 anos, o que levou à crise alimentar em muitos países africanos. Em novembro de 2019, a pior enchente em 50 anos atingiu Veneza, Itália, com 80% da cidade inundada. No início de 2020, uma nevasca raramente vista em um século atingiu Newfoundland, Canadá. Chuvas torrenciais inundaram a Indonésia. Houve também terremotos nas ilhas Kurilas, em Lazig, Turquia, no Caribe e perto de Cuba e em outros lugares. É precisamente a frequência desses desastres que serve como lembrete para a humanidade nos últimos dias que Jesus não tardará a voltar. Podemos ver que a profecia sobre os fins dos tempos está se cumprindo e o Senhor Jesus está próximo, às portas, como diz em Mateus 24, de 32 e 33. Então, meus irmãos, esses dados que nós fizemos, esse apanhado, mostra claramente tudo aquilo que Jesus disse que haveria de acontecer antes da sua vinda. Então não falta mais muita coisa para se cumprir, porque tudo o que ele diz está se cumprindo na sua palavra. Então o que é que nós temos que fazer? É crer na palavra do Senhor, obedecer a sua palavra, viver a sua palavra, andar com o Senhor e viver os últimos dias
com fé e esperança no nosso Deus. E que as incertezas que nós temos do dia a dia, que nos abate, que nos faz desacreditar muitas vezes na palavra do Senhor, nós possamos estar com essa fé voltada para o Senhor, porque é através da nossa fé que nós vamos vencer todas essas incertezas. Como diz lá em Hebreus, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A nossa fé. Então, nós temos que crer que, mesmo com todos esses acontecimentos que está nos nossos dias, havendo nos nossos dias, nós precisamos confiar no Senhor. E a cada dia entregar mais a nossa vida ao Senhor para que Ele possa cuidar dela. E se alguém ainda não fez esse compromisso com Jesus, ainda não teve essa oportunidade de entregar sua vida para Jesus, é um momento para fazer isso, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E Tiago diz, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você quer receber a bênção do Senhor? Não duvide da sua promessa. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie ou se estribe no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Está lá em Provérbios capítulo 6, 3, o verso 6. E Ele endireitará as suas veredas. Meu irmão, procure a cada dia ajuntar-se mais ao Senhor, para que Ele possa a cada instante estar endireitando a sua vereda. Amém? Vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos dê a condição de poder estar realmente crendo na sua palavra, não duvidando da sua palavra, porque é como dizer, quem duvida é como as ondas do mar. É levado, o vento joga para lá, daqui a pouco joga para cá, joga lá adiante, ela vai lá e quebra. Então, o servo do Senhor não pode ter uma fé dessa natureza como as ondas do mar. Vamos estar falando com o Senhor. Ó Deus, mais uma vez obrigado, Senhor, pela a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado entendimento da palavra do Senhor, para entender todos os propósitos do Senhor, entender todos os anúncios que o Senhor deixou na sua palavra referente à sua volta. Ajuda-nos, ó Senhor, a estar firme na Tua presença, a cada dia, crendo mais na Tua palavra, obedecendo mais a Tua palavra, vivendo a Tua palavra, para que o Senhor possa a cada instante estar endireitando as nossas veredas. E aqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador, que também possa fazer ter essa oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, recebendo como seu Senhor e Salvador, para que o Senhor possa estar cuidando da sua vida no dia a dia. Pai, obrigado por tudo, nós oramos agradecidos ao Senhor no nome de Jesus, e com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito do Senhor, seja com todo o seu povo, desde agora e para todos sempre. Amém.